E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu podcast. O meu nome é Faui, que também é o nome desse podcast. E hoje nós vamos falar, na verdade eu vou trazer informações sobre a melhor série musical e de comédia do início dos anos 2010, mais especificamente de 2009, que é Glee. Então, se você gosta de Glee ou se você não faz a mínima ideia do que seja Glee, fica por aí porque eu vou trazer todas as informações. Mas antes de a gente começar, esse episódio está sendo gravado e ele vai ser postado no Halloween. E eu gostaria de saber de vocês, vocês viram o vídeo que a Bianca Della Fence postou com a fantasia de Halloween dela desse ano? Você pode falar o que você quiser da Bianca. Você pode não gostar dela, o que não é o meu caso, porque eu adoro ela desde a Santíssima Trindade das Perucas. Mas em quesito de fantasia, a Bianca dá um nome. Ela se fantasiou de nada mais, nada menos do que Whitney Houston e lançou um vídeo onde, com a participação, na verdade, de várias celebridades do mundo drag. Então tem Silvete Montilla, tem Vanessa Wolff, tem Samira Close e várias outras personalidades do mundo drag. Lá no vídeo, o vídeo está extraordinário. Se você conhece Bianca Della Fence, vai lá e apoia esse vídeo dela. Se você não conhece, procura Bianca Della Fence no Twitter, no Instagram, no TikTok, em qualquer local, que eu tenho certeza que você vai encontrar esse vídeo porque está icônico. E agora vamos entrar no que nos interessa, não é verdade? Então tu já coloca teu fone, pega tua pipoca, faz qualquer coisa aí e se deita, se senta, faz sei lá o que danado é, porque nós vamos falar, eu vou trazer todas as informações sobre Glee. Eu acho que pela minha empolgação, vocês já devem ter percebido que eu adoro Glee, né? Mas antes de a gente começar, não esquece de compartilhar esse episódio de podcast com as pessoas que você gostam, de deixar seu comentário aqui no episódio, caso você queira deixar, vamos conversar. Não esquece de me seguir para todas as vezes que tiver um episódio novo, Spotify ou qualquer agregador de podcast que você esteja ouvindo, ele notifique você de que tem um episódio novo, para que a gente consiga ir se comunicando, certo? Então, eu sou um grande fã de Glee, né? Eu adoro Glee. Glee foi uma das séries da minha adolescência, né? Glee fez um sucesso estrondoso na época, vocês não fazem a mínima ideia do sucesso que Glee foi. Hoje em dia eu nem sei qual é a série que está tão em voga, mas eu acho que não tem nenhuma série que possa ser comparado ao impacto que Glee teve, assim. Mas quem viveu na época sabe que você não tinha como fugir de Glee. Todas as pessoas do mundo falavam sobre Glee. Então, nas capas de revista, nos sites, no Twitter, na época o Facebook ainda era relevante, ainda existia, também no Instagram, no YouTube, só se falava de Glee, só se falava sobre os personagens de Glee. Eles eram extremamente influentes, não apenas na TV, na internet, mas também na música, porque Glee é um grande musical. Glee é classificada como uma comédia dramática musical. Ela é originalmente dos Estados Unidos e ela foi criada por dois amigos, o Ryan Murphy e o Brennan Falchuk, com colaboração com o Ian Brennan. Todos eles são amigos de longa data. Glee estreou nos Estados Unidos pela primeira vez, né? Ou seja, o episódio piloto foi ao ar no dia 19 de maio de 2009 e durou até 2015, quando no dia 20 de março de 2015 foi ao ar o último episódio da série no canal Fox, que era original do canal Fox, que era exibido lá nos Estados Unidos. Na época em que eu conheci Glee, Glee também era transmitido no Brasil, na TV a cabo, no canal Fox, porque existia uma filial do canal Fox, ou seja, o canal Fox brasileiro, e foi lá que eu conheci Glee. Toda a história de Glee se passa prioritariamente dentro da escola. O nome da escola é William McKinley High e ela fica localizada na cidade de Lima, no estado de Ohio, lá nos Estados Unidos. Glee, ele vai mostrar pra gente o dia a dia dos participantes do coral da escola, que se chama o Glee Club, né? Porque Glee em inglês, se não me engano, é coro ou é coral. Existe uma relação que vai depender muito da sua tradução. E esse coral, ele é comandado por um professor, que é o professor de espanhol, que é William Schuster. Glee se tornou um fenômeno cultural no mundo inteiro, logo na primeira temporada, pelo seu ineditismo e também porque pegou ali na rabeira de High School Musical. Glee estreia em 2009 e o último filme de High School Musical
foi ao ar em 2008. Então Glee pegou muito assim dos fãs saudosos de High School Music, que bebe muito por se passar dentro de uma escola e por ter um clube envolvido com músicas. E também por serem pessoas jovens falando com pessoas jovens, embora a grande maioria dos participantes, né, dos atores já fossem maiores de idade na época, inclusive alguns já tinham mais de 30 anos de idade. Glee teve 6 temporadas e no total teve 121 episódios. Os episódios em todas as temporadas tinham uma variação entre 42 e 48 minutos cada episódio. Nas primeiras temporadas de Glee, o foco principal era nos estudantes e a série, a maioria dos episódios se passavam dentro do McKinley High, que era a escola. Depois, com o decorrer do decorrer da série, conforme os estudantes, como o propósito de Glee, na verdade, era mostrar a vida dos estudantes envolvidos no clube do coral, em algum momento iria acontecer o que é óbvio, que esses estudantes iriam se formar. E ali por volta da 4ª temporada, o foco ele deixa de ser principalmente a escola e passa a ser Nova York, quando alguns personagens se formam na escola e vão para a faculdade. E aí a maioria, não a maioria, mas a maioria significante dos personagens, os mais famosos, que tinham mais destaque, acabam se mudando para Nova York para se envolver com as questões teatrais, com o teatro musical. Só que foi aí que começou a derrocada de Glee. Porque enquanto Glee estava focado na escola, a visão que os fãs tinham da série era bastante positiva, né? Porque Glee foi um fenômeno cultural, como eu disse, que assim é quase impossível hoje, em 2025, que é quando esse episódio está sendo gravado, eu não faço a mínima ideia do que se existe algum produto que faça tanto sucesso como Glee fez na época. Porque, como eu disse, Glee ele fez sucesso em várias camadas diferentes, porque era um projeto de TV, mas que lançava músicas e também fazia shows pelo mundo. Infelizmente, Glee nunca veio para o Brasil, mas também se Glee tivesse vindo para o Brasil no auge ali, entre 2009 e 2011, que foi o auge absoluto da série, eu também não poderia ir, porque eu não moro em São Paulo, e com certeza iria para São Paulo e Rio de Janeiro. Mas Glee fez turnês nos Estados Unidos, eu acho que foi também para o México, e fez turnês na Europa, principalmente além na Grã-Bretanha, que é Inglaterra, Escócia, Irlanda. E foi com a saída dos personagens principais do ambiente escolar, que era a proposta inicial, em que eles se mudam para Nova York, que a série começou a viver assim seus momentos de maior crítica. A grande estrela e personagem principal de Glee era Rachel Berry, né? Desde o primeiro episódio ela tem grande destaque. A Rachel ela foi interpretada do primeiro episódio até o último episódio, ou seja, a última temporada da série, pela atriz Lea Michele, né? A Rachel ela é descrita como uma estudante extremamente ambiciosa, que ela é uma vocalista extremamente talentosa, que sonha em se tornar uma estrela da Broadway. E para quem não conhece a Broadway é um, vamos dizer assim, um conglomerado de teatros nos Estados Unidos que são considerados onde tem os melhores shows de teatro do mundo, né? A jornada da personagem ao longo da série, ela envolve busca de autoconfiança, aceitação, conquistas relacionadas ao coral, conflitos com os colegas e desenvolvimento musical da própria personagem. A Lea Michele foi um dos rostos mais conhecidos da série na época, continua sendo um dos rostos mais conhecidos até hoje, também foi uma das pessoas que se envolveu na maior quantidade de polêmicas na série, que ainda continua viva. Que obviamente tem que se considerar que quanto maior a sua fama, maior os holofotes em cima de você, e quanto maior os holofotes em cima de você, qualquer coisa que você faça que não seja considerada adequada, né, coisas inadequadas, ganham uma proporção maior, e sempre vão ter pessoas para vir dizer o que? Seus podres, né, os podres do passado, que é o que a Lea e outras pessoas da série acabaram passando, mas principalmente a Lea, que, como eu já dei o spoiler, caso você não saiba, alguns dos atores de Glee, totalizando um total é muita coisa, né, minha gente? Pelo amor de Deus, totalizando assim 3 pessoas de Glee, 3 atores de Glee já morreram, infelizmente. Outro personagem central da série era o Kurt, né, que era chamado de Kurt Hummel,
que ele foi interpretado pelo Chris Colfer, que era um dos meus personagens favoritos, pelo menos na primeira temporada, e ele era tão novinho. Quando a gente assiste, assim, se você colocar Glee primeira temporada no YouTube, por exemplo, no TikTok, em qualquer outro local onde tenham vídeos disponíveis, assim, ele tinha uma cara, assim, de 12 anos de idade, mas ali ele já tinha por volta de 18 ou 19 anos de idade, ou até mais. Mas ele era, assim, um menininho. E ele, de todos os envolvidos, né, em Glee, e ele foi muito gigante em Glee. Assim, as histórias, a primeira temporada inteira, ele praticamente roubou a cena. Então, ali, Michelle, embora ela aparecesse em todos os episódios, o ponto central da primeira temporada foi o Kurt, né, foi o Chris Colfer. E ao ponto de que na segunda temporada ele foi abafado, assim, o personagem dele chamou tanta atenção na primeira temporada, roubou tanto tempo de tela na primeira temporada, que ele começou a ser abafado e ele apareceu pouquíssimos nas outras temporadas quando comparado com a primeira. O Chris Colfer, na época, né, para quem não assistiu Glee ou não está inteirado, ele sofria muito, principalmente por questões da voz dele. Ele tem uma voz aguda, ou seja, ele tem uma voz fina, que não é considerada uma voz tipicamente masculina, que as pessoas não elogiam, e ele chegou ao ponto, assim, na vida real dele, dos pais dele procurarem até mesmo médicos para fazer algum tipo de cirurgia para mudar o tom de voz dele, mas ele acabou desistindo dessa cirurgia, e ele continuou com a voz original dele, mas que sempre gerou muitos problemas para ele, gerou bullying, tanto dentro quanto fora da série, porque ele tem uma voz considerada feminina, mais feminina do que masculina. A atuação do Chris Colfer na primeira temporada ela foi tão memorável que ele chegou a ganhar um Globo de Ouro, chegou a ganhar um Globo de Ouro como melhor ator na época, que foi uma surpresa gigantesca, né? Ainda mais para ele que estava no seu primeiro papel de destaque na televisão. Mas como o elenco de Glee era gigantesco, né, tinha mais de 10 pessoas que eram, assim, existiam os protagonistas, mas sempre o clube do coral ele era gigante, tinha que ter o quê? Um grande vilão, que na minha opinião é a melhor personagem da série. Para mim, né, a melhor personagem da série disparada é a Sue, que é a antagonista, ou seja, a vilã da série, que na verdade de vilã ela não tem absolutamente nada. Sue é apenas uma mulher machucada pela vida, mas ela não é vilã. A outra personagem favorita minha é a Santana. Então são os meus dois personagens favoritos, a Sue e a Santana. A Sue era maravilhosa. Sue ela é descrita, né, o personagem, e a Sue Sylvester ela é interpretada pela Jane Lynch. E a personagem dela, ela foi descrita como antagonista, né, que ela é uma antagonista carismática. Ela era a treinadora das líderes de torcidas, que era as Cheerios, e ela se opõe ao Clube do Coral, porque com a criação do Clube do Coral, as Cheerios, né, que são as líderes de torcida lá nos Estados Unidos, iriam perder verba, ou seja, ter menos investimento de dinheiro nas líderes de torcida, e ela tentava acabar com o Clube do Coral por causa disso. E aí era muito divertido, porque era praticamente assim um Tom e Jerry. Era muito... Sue sempre foi a minha personagem favorita e é a minha personagem favorita até hoje. E teve muito destaque e tornou uma atriz assim muito famosa. A atriz já trabalhava há muitos anos na televisão americana e no cinema, mas o destaque realmente dela só veio com a Sue Sylvester, que transformou ela em uma atriz mundialmente conhecida. O Glee teve impacto cultural no mundo inteiro, mas especificamente nos Estados Unidos, né? Todos os dados que relevantes mesmo, eles vêm lá nos Estados Unidos, que é o país de origem. E relacionado à audiência, o episódio que teve a maior audiência é relacionado a Sue, né, que o episódio de Sue Sylvester Shuffle, que acontece na temporada 2, que é o episódio número 11 da temporada 2, ele foi exibido logo após o Super Bowl, né? Todo mundo conhece o Super Bowl. Creio que eu não preciso dizer a você o que é Super Bowl, porque todo ano acontece e o mundo inteiro para assistir o Super Bowl. Então é muito comum nos Estados Unidos em que algumas séries, né, principalmente séries de destaque, elas sejam transmitidas logo após o Super Bowl. Por quê? Porque tem milhões de pessoas assistindo o Super Bowl, que é o maior evento da televisão. Não creio que seja o maior evento da televisão mundial, mas é o maior evento da televisão dos Estados Unidos. Isso porque eu falo que não é o maior evento da televisão mundial, porque esses dados são dos Estados Unidos e a maior população do mundo é na China. Então, muito provavelmente, o maior evento de televisão do mundo é na China, só que nós não temos esse tipo de informação.
Então, esse que foi o décimo, ou seja, o episódio número 11 da segunda temporada, que é o The Sue Sylvester Shuffle, ele teve 26,8 milhões de espectadores apenas nos Estados Unidos e tornando-se um episódio roteirizado mais visto em 3 anos naquele momento. Ou seja, fazia 3 anos que nenhuma série de TV ou nenhum programa de TV que era roteirizado nos Estados Unidos tinha uma audiência tão gigante. Assim, quase 30 milhões de pessoas assistindo aquele episódio. E aí, minha gente, você considera que eram quase 30 milhões de pessoas assistindo apenas nos Estados Unidos. E você leva em consideração que um dia depois, ou às vezes até mesmo no mesmo dia, o episódio ele era transmitido no mundo inteiro. Ou seja, facilmente a gente pode dizer que no mínimo 100 milhões de pessoas assistiram esse episódio. Para você ver o impacto cultural que Glee tinha. Mas outros episódios também tiveram uma audiência gigante, como por exemplo, na primeira temporada, o episódio das seccionais. E o que eram as seccionais? Seccionais nada mais eram do que um evento que o Clube do Coral participava em todas as temporadas de Glee na tentativa de conseguir ganhar. Era uma competição entre vários corais para ver quem ganhava. E o episódio das seccionais da primeira temporada de Glee teve 8,1 milhões de espectadores. Os principais consumidores de Glee nessa época eram pessoas que tinham entre 18 e 49 anos. Mas teve um episódio na segunda temporada que conseguiu superar por pouco o episódio das seccionais da primeira temporada, que foi o episódio Born This Way, que é relacionado àquela música da Lady Gaga, que foi lançada no mesmo ano. É uma coisa também muito interessante de dizer que Glee ela era tão... assim, eles eram tão antenados nas coisas que muitas vezes uma música como Born This Way da Lady Gaga, ela era lançada no mesmo ano e aparecia em Glee, porque Glee tinha ali por volta de 24 episódios, então eles passavam quase que o ano inteiro, se não me engano eram 10 meses do ano, gravando o Glee, que dava a oportunidade de ser lançada uma música em algum período e logo depois isso aparecer na série. Esse episódio da segunda temporada ele teve 8,6 milhões de espectadores. E foi o episódio de maior audiência de toda a segunda temporada. Lembrando que nós estamos falando do ano de 2009, certo? Ou seja, é o início dos anos 2000, início da primeira década dos anos 2000. Glee teve um impacto cultural inegável, a série teve um impacto significativo em termos de representatividade da comunidade LGBT, diversidade racial, discurso de mídia jovem, miscigenação ou musicalização, na verdade, miscigenação não, musicalização na TV, porque levou muitas músicas que provavelmente não tinham chances nunca de... Porque Glee apresentava muitas músicas para as pessoas jovens na época. Então, muitas pessoas ficaram conhecendo músicas dos anos 60, 70, 80, 90, através de Glee, porque eram músicas que não tocavam mais na rádio, eram de artistas que não participavam mais de programas de TV, as pessoas tinham pouco acesso ou nenhum acesso a esses artistas, e quando Glee gravava, era uma coisa extraordinária, porque nós estamos falando de um período de tempo que assim, Glee gravou a música entrava nos charts do Hot 100 da Billboard imediatamente. Assim, não posso dizer que Glee teve impacto cultural musical no Brasil relacionado às rádios. Glee no Brasil sempre foi um produto de internet, porque inicialmente foi um produto de TV a cabo. Quando Glee foi para a TV, ele já estava ali aproximadamente na terceira, quarta temporada, e foi um verdadeiro fiasco, um verdadeiro fracasso. Por quê? Porque Glee foi comprado pela Globo. E na época, Glee, como assim, no início dos anos, na primeira década dos anos 2000, Glee foi completamente mutilado pela Globo. Depois Glee foi jogado, porque Glee inicialmente passava no sábado, meio-dia. Minha gente, quem é que vai parar para assistir uma série no sábado, meio-dia? Ninguém faz isso. E ainda mais uma série como Glee, que falava de coisas que são tabu até hoje, para a própria TV Globo brasileira, que era uma série que em 2009 estava falando de pessoas lésbicas, trans, travestis, em que o plot principal da primeira temporada era a descoberta da sexualidade
de um menino gay. Então Glee foi censurado no Brasil. Todas as coisas assim que eram consideradas inapropriadas para a TV pública brasileira foram recortadas, ou seja, 90% dos episódios de Glee eram completamente recortados, o que fez com que a TV Globo jogasse Glee para de madrugada e logo em seguida tirasse do ar, porque foi um fracasso. Glee era um fracasso na TV pública porque ele foi completamente mutilado, as pessoas não tinham acesso ao conteúdo completo, de madrugada muito menos, porque continuava sendo mutilado, mas Glee era um sucesso gigantesco. O Brasil foi um dos grandes celeiros assim, de fãs de Glee, apoiava muito o Glee desde o início, e embora não passasse na TV, passasse só na TV a cabo, os brasileiros obviamente davam seu jeito, davam seus pulos, baixavam na internet, a gente assistia na internet os episódios de Glee simultaneamente, muitas vezes, quando estreava nos Estados Unidos, já estreava aqui no Brasil, assistia legendado mesmo, com legendas feitas por fãs, e Glee sempre teve e ainda tem uma base de fãs gigantesca no Brasil. E Glee faturou muito dinheiro, porque, como eu disse, Glee não era um produto só de TV. Você tinha álbuns, ou seja, CDs que você podia comprar. Na época as pessoas ainda compravam CDs. Tinha os singles soltos, as performances ao vivo, as turnês que eles fizeram, principalmente na América do Norte e na Europa. Então Glee era um fenômeno de dinheiro, né? Faturou-se muito dinheiro, porque Glee atuava em todas as partes. E isso por quê? Porque era um bando um grupo de adolescentes ou jovens adultos muito talentosos que cantavam e dançavam, e isso possibilitava que eles não apenas atuassem na série, mas saíssem fazendo turnês pelos Estados Unidos e por várias partes do mundo, que tornou todos eles milionários. Mesmo Glee tendo sido extremamente criticado nas 3 últimas temporadas, porque o que tem que se levar em consideração é que Glee foi um sucesso gigantesco na primeira temporada, conseguiu manter o sucesso na segunda temporada, a partir da terceira temporada começa a perder um pouco de qualidade, e as 3 últimas temporadas foram assim consideradas fiascos, já não tinha muita coisa para fazer, se tornou monótono, mas Glee desde o primeiro episódio foi muito alvo de crítica por ser considerado uma coisa muito gay, porque era uma coisa relacionada ao teatro musical, onde a maioria dos personagens que tinham destaque queriam ser atores da Broadway, e isso não era considerado uma coisa muito masculina, mas mesmo em cima assim, de todo esse ódio, de todo esse hate, de todo esse bullying, ele sempre conseguiu se destacar, e até hoje é considerado um dos melhores produtos relacionados à cultura LGBT, ou áreas da comunidade LGBT, mas não porque é uma coisa afeminada, mas por causa da sua representatividade. Glee, como eu disse, tinham personagens que eram gays, que eram trans, que eram lésbicas, em um período da história da humanidade em que a gente pouco se falava disso, né? Hoje em 2025 se fala muito, você tem muitos personagens abertamente, mas lá em 2009, 2010, 2011 isso ainda estava engateando, então era uma ousadia gigantesca, tanto que a TV Globo no Brasil, que é a maior emissora do Brasil, censurou o Glee, que era um produto para adolescentes, né? Não tinha cenas de sexo, não tinha pessoas nuas, não tinha consumo de droga, e Glee foi censurado no Brasil por puro e simplesmente preconceito, homofobia pura. Durante o tempo que ficou no ar, Glee foi indicado a vários prêmios, mas principalmente nos Estados Unidos. Apenas nos Estados Unidos, Glee foi indicado a 194 prêmios diferentes, né, de tipos diferentes. E dos 194 prêmios que Glee, quando eu falo Glee, é assim, não só apenas a série, mas os atores associados, que tinham prêmios que eram relacionados exclusivamente à série, prêmios relacionados de melhor ator, melhor atriz, ou coisa do tipo, e que vários atores foram indicados. Então, desses 194 prêmios que eles foram indicados, eles levaram, ou seja, eles venceram 78 prêmios. Em 2010, Glee ganhou o prêmio de melhor série de televisão daquele ano, que foi o mesmo ano em que o Chris Colfer ganhou o seu Golden Globe também, né? Ganhou o Globo de Ouro por sua interpretação. Glee também foi nomeada 32 vezes para o Emmy, que é o grande Oscar da televisão. Todo mundo que você é cronicamente online, em algum momento você já ouviu falar no Emmy, né? O Emmy é o Oscar da televisão, e Glee foi indicada 32 vezes. E como eu disse, apenas 2 atores de Glee conseguiram ganhar aquele que é considerado um dos melhores prêmios, um dos mais cobiçados do mundo, que é o Globo de Ouro.
A primeira pessoa a ganhar o Globo de Ouro da série foi o Chris Colfer. E também outra pessoa que ganhou, Chris Colfer, que era o intérprete do Kurt Russell, por causa da interpretação dele na primeira temporada, e outra pessoa que ganhou da série, só foram eles dois, foi a Jane Lynch, que foi a intérprete da Sue Sylvester, a melhor personagem de todos. Então, nos 6 anos que a série ficou no ar, apenas esses dois conseguiram ser não conseguiram ser indicados, mas ganharam o prêmio, porque outras pessoas do elenco foram indicadas, mas apenas eles dois ganharam os prêmios. Eu acho isso super justo, porque eles eram personagens maravilhosos, embora o Kurt ele seja melhorzinho na primeira temporada. Mas por quê? Porque na primeira temporada, para quem já assistiu, se você não assistiu, você vai assistir, o Kurt, ele era interpretado muito com o pé na realidade. Obviamente é uma série de TV, ela tem que ser exagerada, era uma série de comédia musical, então muitas coisas caricatas. Mas na primeira temporada, os problemas do Kurt, eles eram muito reais, eram problemas quase universais, em que várias pessoas no mundo inteiro passaram por aquele tipo de coisa, ou iriam passar por aquele tipo de coisa, e passam até hoje por aquele tipo de situação. Conforme as temporadas foram avançando, a partir da segunda temporada, ou como ele teve muito destaque na primeira temporada, e como eu disse, foi a primeira vez que ele teve um papel de destaque em qualquer coisa, assim, mainstream, coisa grande na televisão, e ele ficou muito famoso, né, o Chris Colfer, e o próprio personagem ficou muito famoso roubando a cena, houve muitos ciúmes. Então, a partir da segunda temporada, o personagem ele ganhou menos tempo de tela, ele apareceu muito menos, e o personagem ele foi aos poucos, conforme a série ia avançando, ficando extremamente caricato. Então ele começa na primeira temporada com um pé gigantesco na realidade, e na última temporada ele já está assim uma coisa caricata, que já não é mais, sei lá, era quase uma coisa inventada, era quase um personagem de desenho animado, de tão caricato que era, o que é uma grande pena, porque o personagem poderia ter tido um final muito melhor. Glee foi indicado 10 vezes ao Globo de Ouro, e das 10 vezes em que foram indicados, ganhou 4, ou seja, foi indicado 10 vezes e teve 4 vitórias. 2 vitórias relacionadas aos atores, né, a Jane Lynch e ao Chris Colfer, e outras 2 vitórias relacionadas à série, que foi considerada a melhor série de comédia da época. Glee também foi nomeada 40 vezes ao Emmy Awards, e dessas 40 vezes ele ganhou 6 vezes. Já em prêmios menores e desconhecidos no Brasil, como o Satellite Awards, o Glee, a série Glee, ele teve várias vitórias, principalmente ali em 2009, mas desde 2009 a série ganhou várias vezes, mas esse é um tipo de, uma premiação que só faz sentido lá nos Estados Unidos, que a gente não faz a mínima ideia do que seja. E como eu disse, Glee, o auge mesmo assim, de Glee, dos atores e da série em si, foi durante a primeira e a segunda temporada, que quando obtiveram os maiores índices de audiência, né, quando as pessoas realmente estavam engajadas na série. A partir da terceira temporada, a série começou a perder força, mas ali na quarta temporada ainda conseguiu ter um respiro, mas a quinta e a sexta temporada são consideradas por muito assim desastrosas. A gente começa ali na primeira temporada, Glee tendo quase 30 milhões de espectadores em um único episódio, e na quinta e na sexta temporada, Glee variava entre 1 a 2 milhões de pessoas assistindo por episódio, ou seja, era considerado um fracasso gigantesco se você olha para a primeira temporada. A primeira temporada, pelo menos as 3 primeiras temporadas, eles tinham ali aproximadamente 24 episódios por temporada. Já a sexta temporada, como a série estava completamente desgastada, já era alvo de críticas, já não tinha mais grande relevância, a sexta e última temporada teve apenas 13 episódios e encerrou suas atividades em 2015. Uma coisa que é muito importante destacar é que no início, ali, logo quando o Glee explodiu em 2009, eles foram no programa da Oprah. Para você que não conhece a Oprah é uma mulher negra americana que ficou mundialmente famosa nos anos 80 com o programa dela, que tinha o nome dela, né, Oprah. Ela era conhecida como Oprah Winfrey, e até ali por volta de 2010 ela tinha o programa mais assistido do mundo, o programa que era mais rentável financeiramente do mundo. E embora o programa dela não fosse transmitido no mundo inteiro, o mundo inteiro repercutia
as coisas que aconteciam no programa. É muito icônico. E se você for no YouTube, depois, se você tiver curiosidade, você vai ver essa entrevista em que o elenco de Glee da primeira temporada, ele é entrevistado pela Oprah, e nesse episódio especificamente, que foi acho que a primeira e última vez que eles foram para o programa da Oprah, até porque depois, pouco tempo depois, o programa ele foi encerrado, durou 29 anos na televisão americana. O criador, que é o Ryan Murphy, ele tá na plateia, a Oprah fala com ele e ele informa que a ideia para Glee é que Glee nunca tivesse um fim, ou seja, Glee fosse eterno. Por quê? Porque Glee, ele conta a história do clube do coral que se passava dentro da escola. E qual era a ideia? A ideia é que os alunos, eles iam se formando, né, os personagens iam se formando na escola e outros personagens iriam tomando o lugar deles, ou seja, trocando de personagens a cada 4 anos. A série iria se renovando, iria começando a se renovar, ia ser uma espécie de malhação, né? Malhação aqui não era assim todo ano, então todo ano trocava de elenco malhação, vinha um elenco novo e ficavam 1 ou 2 pessoas do elenco do ano anterior para dar continuidade. Então a ideia dele era sempre essa, ser um celeiro de pessoas extraordinárias, assim, cantando, dançando e atuando para sempre, coisa que não aconteceu, porque, como eu acabei de falar, em 2015 Glee já estava completamente desgastado, a audiência já era irrisória, as pessoas não tinham mais relevância, Glee já estava envolto de milhões de polêmicas, e depois da morte de 3 atores, onde o último ator que morreu, a última atriz, que foi a Naya Rivera, infelizmente, que interpretava a Santana Lopes, ela morreu, Glee já tinha acabado, já fazia alguns anos. Vários atores de Glee, como disse, Glee tinha um elenco gigantesco, e alguns atores de Glee na época se destacaram muito, né? Foram os atores que mais se destacaram. Alguns tiveram destaque mundial, outros um destaque mais assim, regional lá nos Estados Unidos. Os atores que mais se destacaram foi a Jane Lynch, né, que interpretava a Sue Sylvester, e o Chris Colfer, a Lea Michele, a Amber Riley, o Darren Criss e o Kevin McHale. A Jane Lynch, Chris Colfer, Lea Michele e o Darren Criss, eles tiveram um destaque mundial e têm destaque até hoje. Então, até hoje, na verdade, o Chris Colfer nem tanto, mas o Darren Criss, a Lea Michele e a Jane Lynch, até hoje o mundo inteiro fala sobre eles, porque eles continuam com uma carreira bem sólida, ainda mais relacionados à arte. O Darren Criss, que interpretava o Blaine, que era o namorado que o Kurt conseguiu na 2ª temporada, o ano passado, ele foi um dos destaques assim, do ano passado. Ano passado ele estava em todas as capas de jornais e revistas lá nos Estados Unidos, porque ainda tem jornais e revistas, e o mundo falava muito dele, porque ele estava na Broadway, onde ele interpretava um robô em um musical que chamava Maybe Happy Ending, nos Estados Unidos, e ele inclusive rendeu a ele esse ano, né, em 2025, um dos vários prêmios. Eu acho que ele ganhou 2 prêmios, se eu não me engano, por causa disso, porque além de ele atuar na Broadway, né, atuar nessa peça de teatro, ele também é um dos produtores. Então ele ganhou o prêmio de melhor ator da Broadway, né, melhor ator de musical, mas também ganhou um prêmio relacionado ao musical como produtor. A Amber Riley e o Kevin McHale, sei lá como é que é. O Kevin é o Art, que é o personagem que é cadeirante, né, na série. Eles tiveram muito destaque, mas mais principalmente nos Estados Unidos durante um tempo, né, lá nos Estados Unidos. Ela principalmente, né, a Amber Riley principalmente por causa da voz dela. Uma coisa que é muito curiosa para quem não conhece ela, né, é que a Amber Riley, ela é muito fácil de se reconhecer, porque ela é a única personagem negra e gorda de Glee. Então você vai assistir Glee, se você pegar uma foto, vai ter uma personagem negra e gorda, ela não tem outra personagem negra e gorda, porque embora Glee tenha um elenco muito diverso, mas é um diverso assim, mais ou menos, né, diverso. Então só tem ela negra e gorda, e é ela. E ela chegou a ela participou, na verdade, das audições do American Idol, que é o Ídolos lá dos Estados Unidos, o Ídolos original, e ela foi rejeitada, ela não passou nas audições, né? Ela não foi considerada uma cantora boa o suficiente,
o que é muito engraçado, porque depois ela entra numa série musical e é considerada, na época, ela era considerada assim, uma cantora extraordinária. Eu, particularmente, não gosto muito da voz dela. Eu acho a voz dela estranha, muito estridente. Eu não gosto, não é uma voz assim que eu gosto de ouvir. Eu consigo ouvir uma música completa cantada pelo Blaine. Aliás, são as minhas músicas favoritas, que são as músicas de Darren Crazy que ele cantou. Mas uma música cantada pela Amber Riley eu não consigo, porque os americanos têm uma ideia assim muito estranha pra mim, que é, eles só consideram que você canta mesmo se você der aqueles gritos. Então os cantores ficam gritando, e ela, assim, a personagem dela basicamente gritava em Glee, né? Aqueles gritos lá agudos, sei lá como é que chama aquele negócio. Mas a voz dela, sei lá, a voz dela é muito, muito estranha mesmo. A personagem dela é uma personagem muito interessante, porém extremamente mal desenvolvida, mas ela enquanto cantora não dá, tanto que ela nunca teve sucesso depois, assim. Não é que ela não seja uma cantora, mas ela é uma cantora muito específica. Já o Kevin, né, e que ele era o Art, que era o cadeirante da série, ele já tinha uma faminha ali nos Estados Unidos, já era um pouquinho famoso, muito mais do que no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, porque ele participou de uma boy band nos Estados Unidos antes de entrar em Glee. Essa boy band, ela fracassou, eu não sei o nome da boy band, mas ele participou, ela fracassou, ele nunca conseguiu, então ele já tinha ali um histórico. Outra coisa que é muito interessante relacionado a ele é que ele é gay. Hoje ele é assumidamente gay, mas na época da série, como eu disse, nós estamos falando ali do início dos anos 2010, 2009, e ele não se assumiu, embora tivesse um apoio de toda a comunidade, e que Glee falasse muito sobre essas questões de gênero, de sexualidade, ajudando a normalizar essas questões, né, principalmente do que é ser gay, o que é ser lésbica. Ele só foi assumir sua sexualidade, na verdade não é assumir, eu odeio essa palavra assumir, mas ele só deixou claro suas preferências íntimas depois que a série terminou. No auge mesmo ele não falou absolutamente nada, o que não significa que as pessoas não soubessem, mas ele não ia confirmar, ele não confirmou absolutamente nada. Diferente do Chris Colfer, que desde o início da série ele confirmou que ele era gay, todo mundo sabia, e isso nunca foi uma grande questão. E aí entramos. A partir da terceira temporada, Glee passa de um fenômeno cultural para uma série já estabelecida. Todos já conheciam os atores, já sabiam como a série funcionava. E aí as coisas começam a descer uma ladeira. Por quê? Até a segunda temporada, Glee era irretocável. Assim, se você falasse mal de Glee em qualquer lugar, havia uma enxurrada de pessoas defender a série. Porém, a partir da terceira temporada, muitos fãs e críticos de TV da época apontavam que após o auge, né, da segunda temporada, a série perdeu foco e também perdeu foco nas novidades, né? A qualidade do programa e os novos personagens não estavam agradando as pessoas, ou seja, as pessoas, os críticos de TV e os espectadores, as pessoas, eu também, né, entro nessa questão, concordamos que o Glee perdeu qualidade, começou a perder qualidade, e os novos personagens não eram interessantes como os personagens originais, assim. O elenco principal, o elenco original de Glee da primeira temporada e também da segunda temporada. Por quê? Porque na segunda temporada entrou um Blaine, que era o Darren Criss, que também já era um pouco famoso nos Estados Unidos, porque o Darren Criss, ele ficou muito famoso nos Estados Unidos, ele é considerado por muitos o primeiro viral de internet relacionado ao teatro musical, porque nos Estados Unidos, o Darren Criss, ele foi o protagonista de uma paródia do Harry Potter no musical. Então ele, na faculdade dele, ele criou, junto com os amigos, um musical parodiando Harry Potter, que tornou ele muito famoso. O vídeo na época no YouTube, que era o início do YouTube, era em 2009, se tornou viral e ajudou ele a entrar em Glee. Ele foi uma ótima adição, mas a partir da terceira temporada, com os novos personagens, Glee perdeu muita qualidade e os personagens não eram interessantes. Alguns episódios eles acabaram passando tarde demais, o que prejudicou a audiência do programa, a transição de personagens para Nova York, ou seja, os personagens se formaram na escola e acabaram indo embora para Nova York, também não agradou os fãs.
Também porque os personagens novos que estavam na escola não eram interessantes. O Glee, que era originalmente assim, uma série que falava de conflitos internos e externos, de pessoas que estavam no ambiente escolar, que ainda estavam na escola, começou a focar muito na vida adulta dos personagens. Isso desagradou as pessoas, os fãs originais de Glee, porque mudou o foco completamente da série. E também começaram a acontecer várias controvérsias, ou seja, vários problemas fora de Glee com os atores, como por exemplo, aconteceu a morte do Finn Hudson, que era o Finn Hudson, que era o Corey Monteith, que era o namorado da Lea Michele, tanto na série quanto na vida real. Ele morreu por uma overdose de drogas em um hotel no Canadá. Ele era canadense e ele, desde adolescente, ele tinha muitos problemas com drogas, e quando ele ficou famoso em Glee, isso não melhorou, isso apenas piorou, até que ele foi encontrado morto em um hotel. Também houveram controvérsias enquanto o Glee ainda estava no ar, tá, minha gente? O Glee não tinha acabado ainda. Também teve outros problemas, que era com o ator que interpretava o Puck, que era o Mark Selling. Com o Mark Selling as coisas ainda foram mais controversas ainda, porque ele foi acusado de pedofilia, ele foi encontrado com vários conteúdos pornográficos, infantis, de posse dele no computador dele, e quem denunciou ele foi uma namorada dele na época, uma ex-namorada, viu o conteúdo no computador dele e acabou denunciando ele para a polícia. Ele foi condenado, ele assumiu tudo que tinha feito, e ele não aguentou tudo o que estava acontecendo, porque ele passou de um dos protagonistas de uma série mais famosa daquele momento, que Glee, em algum momento, foi a série mais famosa do mundo, a mais comentada do mundo, para um criminoso sexual infantil, né, um pedófilo. Ele não aguentou e acabou se suicidando. E isso acontecendo enquanto a série estava rolando. Primeiro ele se mata, depois Na verdade, ele não se matou primeiro, mas ele se matou um pouco depois. Mas acontece a morte do Corey Monteith, que é o Finn Hudson. Depois vem esse escândalo de pedofilia, junto da baixa qualidade do programa, dos personagens que não estavam mais interessantes. Então, o Glee estava passando uma fase horrorosa. E quando a gente fala sobre o impacto musical, como eu disse, Glee teve um impacto gigantesco relacionado à música, principalmente nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa que consumiam mais facilmente as músicas de Glee, mas os Estados Unidos foi o principal palco, né, consumidor de Glee. E eles as músicas gravadas em Glee entravam na Hot 100, que é a principal parada musical do mundo, né, que é considerada ainda a principal parada musical do mundo, que é onde todos os artistas do mundo dão um braço, uma perna e um olho para poderem entrar. Então eles entravam assim, várias vezes durante os episódios. Enquanto os episódios estavam no ar, eles iam entrando. A primeira música que entrou, e também que foi a mais bem sucedida até hoje, gravada pelo elenco de Glee, a entrar na Hot 100 foi o Don't Stop Believing, que é a música original da banda Journey, que ela foi cantada na primeira temporada e ela alcançou o 4º lugar na Hot 100 dos Estados Unidos. A versão de Teenage Dream, que ela é uma música original da Katy Perry, que foi cantada pelo Darren Criss na 2ª temporada, ela alcançou o 8º lugar na Hot 100 nos Estados Unidos. A série bateu o recorde de maior entradas na Hot 100 para um ato musical na época. O elenco de Glee ultrapassou 200 músicas nas paradas dos Estados Unidos. Ou seja, o elenco de Glee colocou 200 músicas foram gravadas pelo elenco e 200 músicas entraram na Hot 100, ou seja, isso é um recorde histórico mundial. Nunca nenhum artista, nenhuma banda, nunca teve poder suficiente na história da música como um todo, na história da música recente também, né, como é o todo até hoje, eles têm esse recorde, porque eles colocaram 200 músicas na parada Hot 100. Eles gravavam, era um sucesso imediato, gente, o mundo inteiro. Muitas pessoas até
até hoje conhecem algumas músicas como Don't Stop Believing, que eu, por exemplo, não sabia nem que essa música existia. Eu conheço, e para mim é muito mais interessante na voz dos personagens de Glee, dos atores de Glee, que é como eu conheço. Eu não conheço a música original, eu só conheço essa música, essa versão deles, para vocês verem como eles tinham, o impacto deles como era gigantesco. Existe um episódio de Glee chamado Rumors, e nesse episódio de Glee eles fizeram 5 versões diferentes para uma música. O nome da música é Go Your Own Way, uma coisa do tipo, Go Your Own Way. E essas 5 versões de Glee lançadas, minha gente, desculpa meu inglês não é bom não, tá? Essas 5 versões de Glee lançadas, elas ocuparam a posição 45. Então vocês imaginam, eles vão lá, lançam 5 versões da mesma música, Go Your Own Way, acho que é assim que fala, e elas entram as 5 versões na parada dos Estados Unidos. Ninguém faz isso até hoje. E agora vamos falar sobre vendas de álbuns e singles, ou seja, de CDs e de músicas, principalmente nos Estados Unidos. Lembrando que todos esses dados eles são referentes aos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor de Glee dos produtos. A versão de Teenage Dreams, que foi lançada originalmente pela Katy Perry e teve sua versão em Glee cantada pelo Darren Criss, vendeu apenas nos Estados Unidos 214 mil cópias na primeira semana de lançamento, ou seja, quando foi cantada em Glee pela primeira vez, já vendeu 214 mil cópias. A série, até certo momento, vendeu mais de 17 milhões de downloads digitais e cerca de 6,5 milhões de álbuns mundialmente. Ou seja, só nos Estados Unidos eles venderam 17 milhões de músicas. E de álbuns, assim, eles venderam no mundo inteiro, contabilizando o mundo inteiro, que sempre eles lançavam um álbum e uma música separada que você poderia comprar. Eles venderam 6,5 milhões de CDs no mundo inteiro. Um levantamento indicou que a versão de Don't Stop Believing, gravada por Glee, vendeu cerca de 1.102.000 cópias de downloads digitais só nos Estados Unidos. Um relatório da Nielsen, que é uma agência que mede esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos, indicou que em 2009 foram cerca de 4,1 milhões de downloads de músicas cantadas exclusivamente na série. Em 2010, eles venderam mais 3,2 milhões apenas no início do ano de 2010. Já relacionado sobre a venda de CDs, o CD deles intitulado, que tinha o nome de Glee The Music Volume 1, ou seja, Glee The Music Volume 1 era o nome do CD, alcançou o topo em diversos países e teve várias certificações. Os países que mais consumiram, ou seja, que mais compraram esse primeiro CD do Glee, o Glee The Music Volume 1, foi a Austrália, o Canadá e o Reino Unido, que eram os maiores consumidores. Como eu disse, por se tratar de um programa em inglês, onde as músicas são originalmente cantadas em inglês, fica muito mais fácil os países de língua inglesa terem acesso e consumirem esse produto, porque eles entendem 100% o que está sendo dito aí, porque não é porque o Brasil continua consumindo Glee ou qualquer outra série, que as pessoas que estão consumindo sabem inglês fluentemente e conseguem consumir esse tipo de coisa, e no Brasil, assim, as coisas sempre foram muito mais difíceis. Mas o Glee também tem uma história com o Oscar. Esse primeiro CD deles, o Glee The Music Volume 1, ele foi indicado ao Grammy e nas categorias de de melhor compilação musical e melhor álbum de televisão ou música para TV. A franquia musical da série obteve diversas distinções e certificações de venda para álbuns e singles separados. Embora não encontre uma lista completa de todos os prêmios exclusivos da música, Glee ganhou Grammys e certificados nacionais e internacionais. Dentro das fontes verificadas, está claro que a música de Glee foi reconhecida na indústria musical. Ou seja, em tudo que, embora não tenham dados suficientes, porque é muito difícil compilar esses dados, que são dados dos Estados Unidos, mas Glee, sem dúvida nenhuma, teve um impacto mundial na música, mas principalmente nos países de língua inglesa e principalmente lá nos Estados Unidos.
E é isso, esse foi Glee, poderia se falar muito mais, né? Como eu disse, infelizmente Glee teve 3 mortes de 3 atores, né? O personagem Finn, o Puck e a Santana, que eram interpretados pelo Corey Motte, que era interpretado pelo Corey, e pelo Mark e pela Santana, eles infelizmente morreram, né? O Corey morreu por uma overdose de drogas, o Mark, infelizmente, tirou sua vida por causa da situação que ele estava vivendo. E a Naya Rivera, que também é uma das minhas personagens favoritas, a Santana, ela acabou morrendo durante um passeio com o filho dela de barco. Houve um acidente, até hoje ninguém sabe realmente o que aconteceu, mas ela acabou morrendo afogada, o que é muito trágico. Glee foi e sempre será um marco para a cultura pop mundial, por causa do impacto que teve, pela coragem que teve de tratar de temas tão delicados para a época, que ainda continuam sendo delicados até hoje aqui no Brasil. Aqui no Brasil, até hoje, nós ainda não temos personagens gays que não sejam caricatos, personagens lésbicas que não sejam caricatos. Embora Glee tenha caído bastante a qualidade nas últimas temporadas, Glee ajudou muitos meninos e meninas a entenderem quem eles eram. Foi um conforto para pessoas como eu, para pessoas muito provavelmente como você e para outras pessoas. Eu recomendo Glee até hoje. Eu tenho os DVDs de Glee da primeira e da segunda temporada, que são as melhores temporadas para mim. Infelizmente não tenho como assistir porque não existe mais aparelho de DVD. As pessoas também não assistem mais TV, mas eu ainda tenho. Se você não conhece Glee, vá conhecer, assista a primeira e a segunda temporada, que são as melhores. Se gostar, assista até o final as últimas temporadas. Acompanhe não os personagens, mas os atores nas redes sociais. Todos eles são muito ativos nas redes sociais, alguns mais, outros menos. Glee foi e sempre será uma lembrança positiva para mim e para muitas pessoas, e essa aqui é o meu legado relacionado a Glee, né? Glee me ajudou durante a faculdade, me ajudou durante a minha adolescência, me ajudou durante a minha juventude, e é uma série conforto e sempre será. Embora eu não revisite há muito tempo Glee, né, para assistir, mas na época eu adorava assistir Glee, eu ficava muito ansioso e era maravilhoso. Então é isso, se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de compartilhar com seus amigos, não esquece de seguir aqui a gente no Spotify, para que você não perca os próximos episódios que serão lançados, e a gente se vê em um próximo episódio.